Fala, fundamentada, fundamentado, boa noite! Essa é a nossa aula 12 do programa Atenção, Atenção, Atenção aos Fundamentos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso espaço para a gente trocar uma ideia aqui sobre os fundamentos da terapia intensiva, os fundamentos da fisioterapia e da assistência hospitalar. Então, é um maior prazer estar aqui. A aula de hoje não é uma aula ao vivo, é uma aula gravada, mas você pode deixar os comentários aqui embaixo, né, nesse vídeo, que a gente sempre tenta responder as dúvidas. E caso você queira uma interação maior, a gente tem o nosso grupo no Telegram, onde vai ficar o resumo dessa aula e eu respondo dúvidas que pintarem por lá também. Tá bom? Para quem não me conhece, está assistindo pela primeira vez, está chegando hoje por aqui, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou a alma criadora, a mãe da Fisio-CTI e estou aqui para descomplicar a sua vida. A minha missão é descomplicar o seu plantão e fazer com que você entenda como você vai colocar os artigos científicos na sua prática clínica do dia a dia. Então a ideia é trazer uma linguagem mais descontraída, mais leve e até mais facilitada mesmo, aquilo que você precisa para formar a sua base, traçar a sua conduta com segurança, com qualidade e, principalmente, sem passar sufoco dentro do plantão. Então, a ideia é essa. E aí, no decorrer dessas semanas, a gente já está aqui há 12 semanas seguidas, falando sobre uma série de assuntos. Vocês vão ver que não tem disponíveis aí na nossa lista 12 aulas, porque não dá pra gente deixar tudo disponível. Então, essas aulas elas ficam disponíveis aí em torno de 3 a 4 semanas. Aproveita para assistir, para reassistir, fazer as suas anotações, porque daqui a pouco sai do ar. Essas aulas elas ficam disponíveis, a gravação e o resumo delas, apenas para os nossos alunos dos cursos da mentoria e do Fisio-CTI para elas. Se você quer saber mais informações, tem o link aqui embaixo da nossa mentoria também. Você pode comentar aqui no vídeo ou mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer de te responder, beleza? E aí, a gente conversando sobre o tema com a equipe editorial aqui, qual o tema que a gente faria para essa aula, né? A ideia era a gente falar sobre arritmias. A gente poderia fazer o seguinte, falar de forma muito rápida dos principais tipos de arritmia, né? Porque a ideia dessa aula é a gente ter ali em torno de 40 minutos, 1 hora e 10 de duração no máximo. Ou então a gente pegar e ir dividindo esse conteúdo, que é um conteúdo extremamente rico, em pedaços. A gente preferiu dividir em pedaços, para poder justamente se aprofundar nos principais temas que a gente tem para vocês aí em relação à arritmia e dentro desse contexto, não do contexto ambulatorial, mas dentro do contexto da terapia intensiva, quais são as principais intervenções, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e o que está acontecendo com esse coração e com esse corpo por conta das arritmias. Então, hoje a gente vai começar falando da fibrilação atrial, né, que é o tipo de arritmia mais comum. E aí, para quem não está acostumado, a nossa aula é uma aula diferente. Não prepare o slide para a aula de hoje. Por quê? Muitas vezes vocês ficam prestando atenção no slide e não prestam atenção no conteúdo em si. Então, como eu não tenho um quadro negro aqui para poder falar, até tenho, né, mas não disponível para vocês de uma maneira que fique legal para vocês verem na tela, a gente vai dar essa aula como se fosse um quadro negro e um giz. Então, é um bloquinho de nota, onde eu vou colocando os principais pontos do que eu vou falar para você, e você pode copiar esse bloquinho de notas, ele vira um resumo e fica lá no nosso grupo do Telegram também. Fica disponível por um tempinho curto de tempo, então não dá mole, não perde tempo. O conteúdo já é de graça, a única coisa que a gente pede é que vocês assistam isso no tempo para poder aproveitar o conteúdo, tá bom? E aí a gente abre um bloquinho de nota, pronto. E aí a gente vai começar a nossa brincadeira da noite de hoje. Agora, cara, tu já chegou até aqui, tá assistindo essa aula, dá uma moral pra gente aí, curte o vídeo, segue a gente no canal, porque a gente consegue, quando você faz isso, mostrar para o YouTube que a gente tem mais relevância. E aí, quando a gente tem mais relevância, a gente consegue levar esse conteúdo para mais pessoas. Ah, Beth, mas isso é uma estratégia mercadológica? É uma estratégia mercadológica, mas principalmente é uma estratégia em prol da educação gratuita e de qualidade. Porque eu tô vindo aqui falar e você não pagou absolutamente nada para assistir essa aula. Então vamos dar oportunidade para esse conteúdo chegar a galera que tem mais dificuldade de acesso, não pode pagar um curso, está tendo dificuldade para passar na faculdade, está passando perrengue no plantão. Então é uma iniciativa da gente ajudar todo mundo. Então, aproveita que você está aqui, já deixa o like, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque vira e mexe, me dá uma doida, eu produzo algum material legal e coloco aí, e aí você vai ser avisado.
porque isso ajuda a gente a manter esse projeto ativo, a manter esse projeto vivo, de levar sempre um conteúdo novo, toda segunda-feira, para a galera que acompanha a gente, beleza? Então, bora lá começar a nossa brincadeira de hoje. A gente vai falar sobre fibrilação atrial. Como eu já disse para vocês, é a fibrilação que tem a maior incidência e até subestimada, porque a maioria das pessoas nem sabe que tem fibrilação atrial, tá? Então, antes de tudo, o que é uma fibrilação atrial, né? Então, a gente caracteriza isso, a gente descreve isso como uma contração do átrio que ocorre no final do enchimento ventricular. Se você não assistiu a nossa aula da semana passada, eu falei sobre ciclo cardíaco e cada uma das fases que compõem o ciclo cardíaco. E aí a gente viu que, na verdade, a gente pode fazer uma divisão macro e dividir esse ciclo cardíaco em 3 etapas. A primeira etapa, que leva quase metade do ciclo cardíaco inteiro, ela pode ser subdividida em 3 etapas. Nessa subdivisão, que é a fase de enchimento ventricular, né, a primeira fase, no final da última subdivisão, ou seja, no final do último terço do enchimento ventricular, é que acontece a contração atrial. Então, a contração atrial, ela responde pelo finalzinho do volume que vai chegar no ventrículo. Vou repassar com você muito rápido, tá? Essa fase de enchimento ventricular, que é subdividida em 3 etapas, ela tem a primeira fase, que é quando eu abro as válvulas atrioventriculares e o sangue, ele cai. Então, o sangue estava lá enchendo o átrio. Abriu a válvula, ele caiu no ventrículo. Show? A segunda fase, eu tenho a chegada direta de sangue da veia cava e da veia pulmonar, já caindo direto no ventrículo. E a última fase é a fase de contração atrial, para sair esse restinho de sangue que ficou lá dentro e descer para o ventrículo. Show? Todo mundo comigo na mesma página? Então, a ideia é você entender o seguinte: a contração ventricular em si, ela responde por muito pouco do volume do enchimento ventricular, mas tem uma treta escondida aí atrás disso. Quando eu tenho o processo de contração, né, do átrio, essa contração, ela é disponibilizada, digamos assim, pelo nosso marcapasso cardíaco, que é o nó sinoatrial, que fica lá em cima no átrio, beleza? E aí ele é transmitido, esse impulso ele é transmitido para o nó atrioventricular, que é o que fica entre o átrio e o ventrículo, que vai disparar a contração ventricular. Como eu tenho uma contração anormal desse átrio, a ativação ventricular, ou seja, essa passagem do nó sinusal para o nó atrioventricular, ela também não é coordenada. Ou seja, o coração começa o quê? Errar as batidas. E aí eu posso ter repercussão dessa mecânica na contração atrial também. Então eu tenho, além da contração atrial estar prejudicada, isso pode ativar de forma aberrante, né, de forma bizarra, o ventrículo. Tá? E é aí que a gente começa a ter treta. Como é que eu vou ver isso? No eletrocardiograma, a gente tem a ausência da onda P. Eu falei para vocês semana passada que a onda P era a onda que marcava a despolarização atrial. Então, era a onda que marcava a disseminação da despolarização no átrio, tá? E aí, a gente vai ter um intervalo RR, lembra? A gente tem um complexo QRS. O R é a parte que fica em cima. Então, o intervalo entre as pontas, né? Entre os intervalos R's, eles têm que ser regulares. Esses intervalos, eles começam a ficar irregulares por conta... Ó, um pelinho voando. Por conta dessa ativação anômala do ventrículo, por meio da fibrilação atrial. Tá? E aí eu começo a ter oscilações na linha de base. A linha de base, que é aquela linha que deveria ficar retinha entre um ciclo e outro, ela começa a ter oscilações, mostrando que eu tenho alguma atividade ali rolando. Beleza? Vou mostrar isso no eletro para poder facilitar a tua vida. Olha aqui. Então, ó, nesse desenho aqui, deixa eu ver se está num tamanho legal para vocês. Ó, aqui na onda P, eu tenho a disseminação da despolarização no átrio, que na fibrilação atrial eu paro de ver essa onda P, tá? Porque eu tenho aquela... Vamos lembrar aqui uma coisa, caso você não lembre, né? A fibrilação não é uma contração efetiva. Eu tenho aquela tremidinha assim, ó, que não chega a gerar uma contração efetiva, tá?
E aqui, ó, é o ponto R, né? Lembra que eu falei intervalo RR? Então, isso aqui é um ciclo. Eu vou ter outro ciclo aqui. O intervalo entre essa ponta e a ponta do ciclo seguinte tem que ser um intervalo regular. Se eu começo a ter um espaçamento ou um encurtamento, um intervalo que ele não é mantido, não é igual em todos os ciclos, significa que tá dando ruim. Então, por que tá dando ruim? E aí, se eu tenho esse intervalo irregular junto com a ausência da onda P, a gente já pensa numa fibrilação atrial. Show? Beleza, vamos seguir. E aí, ó, essa passagem, né, que eu falei para vocês, começa a dar treta quando? Quando o átrio, ele começa a estimular, né, o nó átrio ventricular começa a receber um estímulo que é fora de ordem, errando as batidas. Então, ó, a frequência cardíaca na FA, o que a frequência cardíaca vai dizer pra gente? A frequência cardíaca significa contração ventricular, efetiva, né? Então, a frequência cardíaca, ela vai depender de alguns fatores como, primeiro de tudo, a condução e a refratariedade do nó atrioventricular. Beth, você falou que ia descomplicar a minha vida. Você falou que não ia falar negócio de palavra difícil para não entender. Olha só, a gente tem a passagem do impulso elétrico. Imediatamente após a passagem do impulso elétrico, eu tenho um período que a gente chama de período refratário. O que significa? Não adianta me perturbar, eu não vou me mexer. É isso. Isso é o período refratário, tá? Então, quando a gente fala de aumentou a refratariedade, significa aumentou o período em que não adianta estimular, que não vai ter passagem de impulso ali. Então, essa condução e a refratariedade do nó atrioventricular é o que vai dizer pra gente se a frequência cardíaca efetivamente vai aumentar ou não na fibrilação atrial. Show? E aí você tem a própria modulação autonômica, a modulação do corpo em geral, agindo nesse processo. Alguns pacientes vão ser mais suscetíveis a essa alteração da frequência cardíaca, algumas condições vão deixar esses pacientes mais suscetíveis, e aí tem algumas coisas que a gente vai discutir na aula de hoje. Show? Então, ó, bebe a sua água aí que eu vou tomar o meu café para aquecer minha garganta. E a gente vai seguindo. Como eu falei para vocês, existem alguns fatores de predisposição ao paciente apresentar uma fibrilação atrial, tá? Vou botar aqui, ó. Fatores de predisposição. Quais seriam esses fatores? Cara, os fatores relacionados, primeiramente, a qualquer coisa que possa dar treta no coração. Que fatores são esses? Gente, todas as doenças cardíacas vocês vão encontrar esse tipo de pacote que pode predispor hipertensão, diabetes, doença de válvula, infarto, insuficiência cardíaca. Isso é o clássico. Isso é o combo para dizer que, cara, vai dar ruim no coração aí, ó. Tem uma chance muito grande de dar ruim. Então, isso já acontece. Agora, o que tem sido associado ultimamente à predisposição da fibrilação atrial? Apneia obstrutiva do sono. Isso acontece por uma série de fatores. Dentre eles, você tem períodos de hipóxia, você tem lesão endotelial e uma série de anormalidades na frequência cardíaca por conta dessa apneia obstrutiva do sono. Então, é por isso que é importante tratar a apneia do sono para você não desenvolver o problema cardíaco. Tá? E não só a fibrilação atrial, tem outras associações negativas com a apneia obstrutiva do sono. E aí, caso você não saiba, a fisioterapia é um dos recursos importantíssimos com a utilização da VNI, com a prescrição da VNI para esse paciente. Show? Obesidade também é um fator, porque o processo de obesidade é como se esse paciente estivesse todo inflamado. Então, eu tenho lesão endotelial, eu tenho maior chance de desenvolver fibrilação atrial. O uso de bebida alcoólica, pelo mesmo motivo. Exercício físico, ou seja, a ausência do exercício físico, a falta de uma estimulação cardíaca por conta do exercício físico, faz com que esse paciente também seja mais suscetível à fibrilação atrial. História familiar, né? A genética aí dando aí a palhinha pra gente, deixando as coisas ruins.
e fatores genéticos que têm relação com essa história familiar, tá? Então, a gente precisa abrir o olho para prestar um pouquinho mais atenção para esses pacientes, principalmente, assim, além do histórico cardiovascular alterado, a presença de sedentarismo, obesidade e apneia obstrutiva do sono. Show? E aí, ó, eu queria deixar com vocês, queria comentar, né, algumas características relacionadas à fibrilação atrial. Então, ó, primeira coisa, a fibrilação atrial, a pessoa, como eu falei para vocês, ela pode ser sintomática ou assintomática. Alguém pode internar na UTI e nunca saber e não saber anteriormente que tinha fibrilação atrial e passar a descobrir durante a internação ou desenvolver esse processo durante a internação. Por quê? Algumas causas agudas e temporárias podem causar fibrilação atrial. E a fibrilação atrial, ela vai ser resolvida você tratando a causa de base. E aí, ó, alguma das coisas que predispõem bastante a fibrilação atrial é cirurgia cardíaca, porque você mexeu ali, você alterou de alguma forma aquele órgão, então o estímulo elétrico ali pode estar alterado. E doenças pulmonares. A gente vê isso na UTI? Quase não vê, né? Então, doenças pulmonares e a própria sepsis também predispõe esse paciente à fibrilação atrial. Então, resolvendo a causa de base, você acaba resolvendo também a fibrilação atrial no pacote, tá? Como eu falei para vocês, ela pode ser sintomática ou assintomática, e é por isso que já se entende que a fibrilação atrial, os números que a gente tem, podem estar subestimados, né? Você pode ter muito mais gente que tem a fibrilação atrial e não saiba. E quando ela chega, né, no consultório, ela pode ser devido a um evento embólico, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ou exacerbação da insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca tem uma causa, aí um efeito de causa e consequência com a fibrilação atrial. A própria fibrilação atrial, eu tô até gaga hoje, a própria fibrilação atrial pode predispor a insuficiência cardíaca também, e é meio que um mecanismo que se retroalimenta. Mas a gente não vai entrar nessa seara, porque a gente acaba complexificando muito o assunto e trazendo pouco benefício para o que a gente está tentando estudar hoje. O que é importante para a gente entender? A alteração da função hemodinâmica na fibrilação atrial. Ela pode estar alterada por 3 fatores, né? Ela pode ser afetada por 3 fatores. E aí, quando a gente fala de função hemodinâmica, eu tô falando de condução do sangue, eu tô falando de fluxo sanguíneo, eu tô falando de pressão arterial. Então, isso pode estar relacionado à fibrilação atrial por conta de 3 perninhas. Primeira delas, perda da atividade... Deixa eu botar aqui para cá. Facilitar, ficar bonitinho. Perda da atividade mecânica atrial sincronizada. Então, assim, eu posso ter um átrio contraindo ali quando ele deveria estar relaxado. Eu posso ter uma contração atrial muito maior do que deveria. Então, mas isso pra gente acaba trazendo pouca repercussão, uma repercussão menor do que uma repercussão ventricular, digamos assim, tá? Eu posso ter uma irregularidade na resposta ventricular, e aí a gente entra com um conceito que é chamado de FA de alta resposta. FA, fibrilação atrial. Vamos até passar a chamar de FA agora para a gente se familiarizar com o nome e eu não travar tanto a minha língua, tá? Então, assim, a fibrilação atrial, a FA, ela pode ser classificada como uma FA de alta resposta. Alta resposta de quem, Beth? Alta resposta do ventrículo. Então, eu posso ter o estímulo atrial ali, ó, pá, 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 e eu ter pouca resposta do ventrículo a esse estímulo atrial. Ou eu posso ter o átrio lá, pá, 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 e o ventrículo fala assim, opa, é festa, vamos contrair também. Tá? Então, quando eu tenho o ventrículo acompanhando, aumentando muito a frequência de contração por conta da fibrilação atrial, a gente diz que é uma FA de alta resposta. Show? E aí, como eu falei para vocês, uma resposta ventricular inapropriadamente alta. Eu posso ter uma resposta irregular, ou seja, fora do ritmo, e eu posso ter uma resposta alta, tá? O que é importante para a gente ver sobre isso? Primeiro, tratamento.
Como é que a gente vai tratar? A fisioterapia em si não vai tratar a fibrilação atrial propriamente dita, mas a gente precisa entender como é que funciona o tratamento, porque a nossa conduta vai ser impactada por conta desse tratamento. Primeira coisa, a gente está falando, a aula era de arritmia, então significa que eu tenho um ritmo irregular, anormal. Primeira coisa, restaurar o ritmo sinusal. O que é o ritmo sinusal? É o ritmo normal, bebê. É o ritmo em que eu vou ter todas as ondas aparecendo, a onda P, complexo QRS, a onda T, o processo ali da contração atrial, passando para o noátrio ventricular, estimulando a contração ventricular numa frequência adequada. Show? Então, essa restauração do ritmo sinusal, a gente vai ver como é que isso acontece. Outra coisa, quando eu tenho alteração da frequência cardíaca, eu preciso controlar a frequência cardíaca. E aí existem algumas medicações que vão ajudar nesse processo e o próprio exercício físico ajuda um pouco. A gente vai falar com calma. E uma coisa que é extremamente importante e comum nesses pacientes, prevenção de tromboembolismo. A gente vai falar de cada um deles, tá? Então vamos começar pelo começo? Restauração do ritmo sinusal. Então eu quero voltar o coração a botar as batidas no lugar certo, não errar mais as batidas. Como é que a gente faz isso? Cardioversão elétrica ou química. Caraca, nunca ouvi falar. Cardioversão, lembra do desfibrilador que a gente tem na UTI? Então, ele vai aplicar um choque no paciente e aí a gente ouve muito falar isso no contexto da parada, mas a gente pode utilizar isso para tratar uma arritmia, é a cardioversão elétrica. Tem uma série de cuidados que precisam ser tomados, o paciente precisa estar anticoagulado, precisa ser sedado, tem uma série de questões. Dentro da terapia intensiva, o que a gente usa com mais frequência é a cardioversão química. O que é essa cardioversão química? É uma cardioversão farmacológica, através de medicação. Então, você vai entrar com uma medicação, essa medicação, geralmente, você tem uma dose de ataque, depois uma dose de manutenção, e essa medicação vai ajudar a controlar esse ritmo anárquico que está rolando ali no coração. Beleza? Então, a principal medicação que a gente usa nesses casos é a amiodarona. Então, você ouve muito falar assim, vou fazer a dose de ataque e depois a dose de manutenção. E aí, depois da dose de manutenção, você vai colocar essa medicação no nível que seja ótimo para o paciente. Tá? Então, primeira coisa, geralmente entra essa amiodarona para poder controlar essa frequência cardíaca enlouquecida, tá? Desculpa, para controlar essa arritmia. Em seguida, eu quero controlar a frequência cardíaca, porque se eu tenho uma resposta ventricular extremamente aumentada, cara, esse paciente ele pode chegar a bater a 200 batimentos por minuto. Qual é o grande problema de uma frequência cardíaca muito aumentada, né? Dessa contração ventricular enlouquecida? Lembra que eu falei para vocês na semana passada e no comecinho da aula de hoje que eu preciso de mais da metade do tempo do ciclo cardíaco é a fase de enchimento ventricular? Show? Então, eu preciso de um tempo grande para poder encher bastante o ventrículo e o ventrículo expulsar esse sangue depois. Mas primeiro, para ele expulsar, eu preciso que ele encha. Então, essa fase de enchimento ventricular, que corresponde à metade do ciclo cardíaco, ela é uma fase de extrema importância. Quando eu estou com uma frequência cardíaca aumentada demais, eu não tenho tempo de encher o ventrículo suficientemente para poder empurrar esse sangue. E aí tem um mecanismo que a galera fala muito, vocês devem ter ouvido falar isso no comecinho da faculdade, que é o mecanismo de Frank-Starling. O sangue vai encher, vai pressionar a parede do ventrículo e aí isso vai dar maior força contrátil para o ventrículo expulsar esse sangue. Agora pensa comigo, eu não tenho tempo de encher, você acha que eu vou conseguir pressionar a parede do ventrículo suficientemente para poder ter força, para poder contrair? E aí a gente entra num processo que a gente chama de baixo débito cardíaco. Por quê? Eu tenho uma contração acelerada. Lembra, olha só, débito cardíaco, frequência cardíaca vezes volume de sangue ejetado. Eu tenho uma frequência lá enlouquecida, mas eu tenho quase nada de sangue saindo do coração em cada batida. Então, eu preciso reorganizar isso. Por isso que eu preciso controlar a frequência cardíaca, porque uma frequência cardíaca de 140, 150, 200 batimentos por minuto não vai permitir esse enchimento cardíaco. É por isso que é tão importante que a gente controle a frequência cardíaca,
tá? Então, a gente vai controlar a frequência cardíaca de que forma? Controlar exatamente essa transmissão do impulso. O átrio pode até ficar lá enlouquecido, mas ele não pode passar isso tudo para o ventrículo. Então, eu vou controlar essa transmissão e a meta é manter isso abaixo de 110. Essa é uma meta ainda meio controversa. Por quê? Existem algumas vertentes falando assim, tem que ficar abaixo de 80 no repouso, abaixo de 110 na atividade. Outros já falam assim, tem que ficar abaixo de 110 em qualquer situação. Então, a gente usa essa meta, né, de manter abaixo de 110. E aí vai utilizar 3 tipos de medicação. Quais são essas medicações? Peraí, que não copiou. São os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio e o antiarrítmico. O beta-bloqueador, ele vai aumentar o tempo de refratariedade. Lembra que a gente falou agora há pouco? Os bloqueadores dos canais de cálcio, eles vão impedir essa contração exacerbada. Lembra que o cálcio tem um papel fundamental na contração muscular, né? Lembra? O cálcio precisa sair para o meio meio intracelular para permitir a contração. Terminou a contração, vai lá, cata o cálcio de novo, guarda o cálcio até o próximo impulso. Então, o cálcio, ele é fundamental, tá? Inclusive, prestar atenção nos exames laboratoriais para ver a quantidade de cálcio ajuda a gente a entender esse processo de contração muscular geral do paciente em terapia intensiva, tá? Fisioterapeuta vê exame também. E os antiarrítmicos que vão agir nesse controle desse ritmo cardíaco descontrolado e, consequentemente, vai ter um papel também na frequência cardíaca. Tá? Mas os beta-bloqueadores disparados são os mais utilizados com essa finalidade de controlar a frequência cardíaca. Todo mundo bem, eu espero, né? Deixa eu ver aqui. Acho que a telinha tá boa para vocês. E aí a gente entra no último pilar do tratamento para frequência para fibrilação atrial, que é o controle de trombos. Gente, a maior parte dos AVEs isquêmicos, né, AVEs causados por tromboembolismos, a causa cardíaca, 80% da causa cardíaca é fibrilação atrial. Tá boba? Pois é. Então, é isso que acontece. Então, aqui, vou botar para vocês aqui, no nosso resuminho, para vocês acompanharem. Então, eu tenho a perda. Por que forma trombo, Beth? Porque olha só, lembra? O átrio ele vai lá e contrai para sair o restinho de sangue que está dentro dele, porque boa parte já passou. Então eu tenho uma perda dessa contratilidade atrial organizada. Show? Vai reduzir o fluxo de sangue ali dentro do átrio. Agora presta atenção: sangue parado é sangue que vai fazer trombo. Nunca esquece disso. Toda vez que eu tenho estase é parada. Toda vez que eu tenho essa estase sanguínea, significa que eu tenho uma chance maior de produção de trombo. Então, essa perda da contratilidade atrial organizada vai reduzir a velocidade, vai modificar o tipo de fluxo de sangue que eu tenho ali dentro e tem relação com a formação de trombos. Como eu falei para vocês, a principal, 45%, desculpa. A principal causa de formação de trombo de origem cardíaca, tá? E aqui, como eu falei para vocês, em 80% dos casos de tromboembolismo, o cérebro é o órgão afetado. Então, formou trombinho, 80% das vezes vai parar na cabeça, tá? Então, vou colocar aqui para vocês também uma outra coisa que é importante, e isso cai bastante em prova, que é a causa de formação de trombo. Primeiro, a estase sanguínea, como eu falei para vocês, eu tenho lesão do endotélio ali, e eu tenho aumento da trombogenicidade cardíaca, que é própria da arritmia, própria dessa mudança do fluxo. E aí entra num contexto chamado de tríade de Virchow, depende de como você queira falar. Não interessa, o importante é saber escrever e saber quais são os componentes. Então, eu tenho hipercoagulabilidade, eu tenho uma alta capacidade de formar coágulo, eu tenho estase venosa e eu tenho lesão endotelial. Essa tríade de Virchow é o que vai fazer com que esse paciente tenha maior probabilidade de ter trombo, tá? Então,
Esses eventos tromboembólicos têm muita relação com isso. Fica ligado com isso em prova. E aí, ó, existem alguns fatores de risco que vão predispor esse paciente, já com fibrilação atrial, a desenvolver eventos tromboembólicos. O que seriam esses fatores? Os principais: idade acima de 75 anos, história prévia de AVC, então você já teve algum evento ali isquêmico ou o próprio AVC, o evento isquêmico transitório, presença de insuficiência cardíaca, diabetes e sexo feminino. E aí tem um score para poder medir isso e quantificar o risco desse paciente, até mesmo para o acompanhamento ambulatorial, tá? Então, ó, o score mais novinho que tem é esse daqui. Vou botar aqui para vocês. Eu vou considerar cada pontuação, cada um desses fatores, vou pontuar de acordo com o score. Então, se o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva ou disfunção ventricular esquerda, 1 ponto para ele. Hipertenso, 1 ponto para ele. Idade acima de 75 anos, 2 pontos para ele. Diabetes, 1 ponto. AVC ou histórico de AIT, isquemia transitória aguda. O que é uma isquemia transitória aguda? É um evento que parece com AVC, mas ele tem uma duração limitada. Então, teve alguma obstrução ali anterior do fluxo sanguíneo que essa obstrução foi desfeita. E isso geralmente dura em torno de 24, 48 horas, tá? Mas aí a sigla é essa, AIT. 2 pontos, se tem histórico disso. Doença vascular, 1 ponto. Idade entre 65 e 74 anos, 1 ponto. Se for mulher, 1 ponto. E aí você vai somando esses pontos. Esses pontos servem para quê? Para saber quem vai ser anticoagulado. Como assim? Lembra que tem evento tem chance de fazer trombose? A gente está quantificando o quê? O risco de dar ruim. Se o risco de dar ruim é grande, ou seja, de fazer um evento tromboembólico, eu preciso evitar isso. Como é que eu vou evitar isso? Administrar anticoagulante, para evitar a formação de trombo, tá? Então, ó, como é que isso classifica? Para pacientes que têm score de 0, risco muito baixo, não precisa anticoagular, tá? E que não tem nenhuma dessas alterações aqui. Paciente com 1 ponto pelo menos, anticoagulação opcional, vai avaliar ali risco-benefício para esse paciente. E anticoagulação e score acima de 2, de 2 para cima, já tem um risco elevado, anticoagulação mandatória, tá? E aí você vai monitorizar isso, né? O médico vai monitorizar isso junto com o risco para sangramento, que tem um outro score, eu nem trouxe isso aqui para a gente debater, mas tem um outro score. E aí vai dosar essa anticoagulação pensando nisso, pensando no risco e no benefício e na questão de manejar esse anticoagulante da maneira mais adequada. Show? E aí a gente entra na fase que é mais importante para a gente, que é a prescrição da atividade física. Como é que isso acontece? Né? Dentro da UTI a gente sabe que precisa tirar o paciente do leito. Só que a gente tem uma série de critérios de segurança que a gente deve observar para que a gente não corra risco, para que a gente não coloque esse paciente em risco, para que a gente não cause mais danos para ele. Então, a mobilização com segurança ela é fundamental. E aí, tem um documento que são as diretrizes brasileiras de mobilização em UTI, que falam sobre uma série de fatores. Só que é muito limitado ainda para falar de fibrilação atrial. Fala sobre o controle da frequência cardíaca, mas não fala muito. O que a gente tem hoje? Para uma mobilização segura, né, a gente pega esse paciente, coloca esse paciente monitorizado. Então, né, é óbvio, né, dentro da UTI deveria sempre estar monitorizado. Então, se eu tenho uma PAM abaixo de 65, ou seja, uma pressão arterial média abaixo de 65 ou acima de 120, não mobilize. Por quê? Você tem risco aí de algum evento hemodinâmico nesse paciente. Uma frequência cardíaca acima de 130, você não tira esse paciente do leito, não mobiliza esse paciente. Por quê? Você tem risco de aumentar ainda mais essa frequência cardíaca e fazer baixo débito. Uma bradicardia, uma frequência cardíaca abaixo de 40, você também não vai mobilizar esse paciente, tá? Só que, qual é a treta com a fibrilação atrial? Você tem esse paciente com uma frequência cardíaca
anormalmente alta. Então, o parâmetro da frequência cardíaca acaba não te dando muita referência se você tira esse paciente do leito ou não, se você mobiliza esse paciente do leito ou não. Então, ó, o que a própria diretriz fala? Que para pacientes com FA, a frequência cardíaca não é um bom parâmetro de controle. E aí você acaba utilizando escalas subjetivas. E aí você tem a escala de Borg para poder utilizar, por exemplo. E aí perguntar ao paciente mesmo qual está sendo a percepção dele do esforço para monitorizar essa prescrição, a intensidade, a duração, o período de repouso, porque tudo isso tem que estar no nosso plano de prescrição de exercício. Não é só fazer, vou botar o paciente para fazer aqui, 15 minutos de ciclo ergômetro. Vou botar aqui, para levantar e sentar 10 vezes. Não, você tem que prescrever o tipo de intervenção que você vai fazer, a carga que você vai usar, a duração, a quantidade de repetições e o repouso que você tem que ter, o período de repouso entre um ciclo e outro. E quantas vezes você vai repetir isso por dia. Então, o programa de prescrição não é só pegar e tirar o paciente do leito. A principal atividade do fisioterapeuta é a mobilização e a gente precisa aprender a fazer isso com segurança, com assertividade, com métricas para poder justamente facilitar esse processo. Tá bem? Então, como eu falei para vocês, o que a diretriz diz é uma frequência abaixo de 130, né? E sem estabilidade hemodinâmica. Agora, presta atenção. Eu tô com um paciente que tá com uma FA de alta resposta. Vou tirar esse paciente do leito? Não, vou esperar esse controle. O controle com a entrada da medicação antiarrítmica, com o controle da hemodinâmica desse paciente, o controle da frequência cardíaca, e aí, com isso já mais na mão, com esse paciente mais já na mão, você vai sim mobilizar esse paciente. Por quê? A própria atividade física ajuda no controle da frequência cardíaca. A própria atividade física ajuda no controle da arritmia. Só que você precisa ter esse paciente monitorizado todo o tempo. Beleza? Então, a ideia da gente hoje era discutir esses principais aspectos da fibrilação atrial, e aí a gente ir discorrendo sobre isso para a gente trazer uma visão um pouco mais ampla, né? Porque a gente ouve falar isso, o paciente está com FA, entrou a meldarona, é dose de ataque, eu posso mobilizar, posso não mobilizar, e mais. Pacientes que têm FA, que já vem, que a gente chama de FA persistente, né? Porque eu falei para vocês da FA que aparece por conta de um desdobramento de uma causa primária, mas existem pacientes que convivem com a FA. E aí, quando o paciente faz uso muito longo de amiodarona, você pode ter repercussões pulmonares também, repercussões renais, algumas repercussões relacionadas ao uso da medicação. Show? E aí a gente precisa considerar isso quando esse paciente chega pra gente. O paciente já convive com uma frequência de 110, ele não tá taquicárdico, aquilo já é o basal para ele, digamos assim. Então, essas adaptações que o paciente sofre e chega pra gente, a gente precisa conhecer. E por isso é importante a gente saber o histórico. Por isso que a gente precisa saber o histórico patológico pregresso, ou seja, quais comorbidades, quais situações esse paciente já traz pra gente, e a gente poder sim ter segurança para mobilizar esse paciente. A mobilização dentro da UTI ela é extremamente segura quando a gente observa esses critérios, beleza? Então eu espero ter ajudado vocês com essa aula aí de patologias cardíacas. A gente vai começar a trazer algumas coisas e aproveita mais uma vez, se você ainda não clicou, clica aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda sugestões de temas pra gente, porque a gente sempre tá ouvindo vocês, as aulas são pensadas nas demandas que vocês trazem pra gente. Então pode colocar a sugestão de temas, diz o que você achou da aula, diz o que você gostaria de acrescentar, que a gente está aqui à disposição para poder fazer com que a sua experiência seja a melhor possível. Então, uma excelente semana para vocês, que seja tudo tranquilo, sem treta no plantão mas não esquece, atenção, atenção, atenção aos fundamentos.